Glória a Deus. São exatamente 20 horas, hoje, quinta-feira, o dia... Rapaz, eu não estou me lembrando ainda. Que dia é hoje? Dia 5. Dia 5 de março de 2026. Hoje eu estou de amarelo, né? Hoje eu quis vir de yellow. E Deus tem uma palavra para você. Dando continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo sobre a vida de Elias. Amém? Hoje nós vamos para o capítulo 18, né? A partir do primeiro verso, nós vamos começar a falar sobre o momento em que Elias ele vai enfrentar os profetas de Baal. Esse que foi um dos momentos mais marcantes da vida deste homem de Deus, né? Com certeza é o ponto da vida, é o ponto alto da vida do profeta Elias. Todos nós, né, temos um ponto alto, temos um momento em que parece que tudo se alinha, né? Nós temos um ápice, todos nós temos um tempo em que chegamos a um ápice de nossas vidas. E foi o que aconteceu aqui com o profeta Elias neste momento. Mas antes de nós entrarmos na palavra de hoje, eu preciso falar, como sempre eu falo, da Comunidade Evangélica Libertar, igreja essa que me dá muita alegria e ser o presidente pela misericórdia do Senhor. Esta igreja que nasceu no coração de Deus há mais de 10 anos atrás, e o Senhor ele veio só confirmando, direcionando, preparando até que ela nasceu há cerca de 2 anos, né? Aliás, estaremos agora em maio, fechando 2 anos da Comunidade Evangélica Libertar. É engraçado como que passa rápido o tempo, né? Parece que foi ontem que nós iniciamos ali os trabalhos. Mas a verdade é que já vai fazer 2 anos que estamos ali naquele endereço. Seja bem-vindo, meu querido pastor Rodrigo Oliveira. Glória a Deus. Eu quero convidar você a conhecer o nosso trabalho. Estamos na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santa Emília. Seja bem-vinda, irmã Keila. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santo Emília, no Embu das Artes. E estamos neste domingo agora, domingo de Santa Ceia do Senhor, nós vamos dar início ao jejum das causas impossíveis, porque para o nosso Deus nada é impossível. Qual é o momento que você está passando? Qual é a situação que você está vivendo? Alguém disse para você que isso é impossível de acontecer, que essa cura é impossível porque os médicos já não têm mais o que fazer? E é neste momento que entra a mão de Deus. É quando o homem não consegue mais entrar, não consegue mais trabalhar, é ali que acontece o sobrenatural do Senhor. Enquanto está em nossas mãos, nós temos força para suportar, para dar conta. Essa força vem do próprio Senhor. E Ele nos dá diariamente essa força para lidar com tantas e tantas situações na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas há momentos, há situações que só se vence com o jejum. Só com jejum, com consagração, com busca, com comunhão, é que nós conseguimos verdadeiramente fazer com que o impossível aconteça em nossas vidas. E neste domingo agora, 8 horas da manhã, nós vamos dar início. Eu convido você que está nesta live, você que está compartilhando, inclusive os que já entraram agora, os que estão chegando, por favor, compartilhem aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, compartilhem essa live que está começando agora. E eu convido esta pessoa a estar conosco domingo, no início do nosso propósito, início da campanha, na Santa Ceia do Senhor. Nós vamos começar a campanha, o jejum das causas impossíveis. Eu creio que o Deus que eu sirvo, o Deus que nós da Comunidade Evangélica Libertar servimos, Ele vai operar grandes milagres na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378,
Jardim Santa Emília, em Boa das Artes. Temos reuniões quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã, no culto da família. Esteja conosco e verdadeiramente viva a palavra do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá então, gente. Vamos dar início. Hoje eu estou começando aqui sozinho, né? A pastora André ainda não chegou, creio que deve estar a caminho, mas ainda não está aqui conosco. E hoje nós vamos dar continuidade ao conhecimento aqui da vida do profeta Elias. Nós já falamos do momento em que ele trouxe vida, né, ao jovem que estava morto, e agora vamos dar continuidade aqui no capítulo 18, a partir do verso 1. Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque enviarei chuva sobre a terra. Detalhe, irmãos, e Deus manda Elias procurar Acabe depois de muitos dias. Preste atenção nesse detalhe. Depois de muitos dias, no 3º ano, Deus manda Elias procurar o rei Acabe. A terra estava passando por um momento de fome, né? Aquela área ali estava bastante difícil, bastante árida, afinal não estava chovendo. Então vem agora, né, o Senhor e chama Elias e fala: vai lá, fala que agora vai vir chuva sobre a terra. Mas não acontece de imediato. Então, olha que interessante, não bastasse o tempo que Elias está juntamente com o povo passando por aquela situação, porque é inevitável. O grande diferencial, irmãos, é que quando você tem Deus na sua vida, você passa pela mesma luta que a grande maioria das pessoas está passando. Porém, você tem a mão de Deus a teu favor. Você tem a proteção de Deus sobre a tua vida. Você consegue entender isso? A fome que estava acontecendo ali naquela região vinha sobre ele também, porque ele também estava morando ali junto com a viúva. Só que ele e a viúva tinham abundância. Percebeu a diferença? É aquela velha história: se passares sobre as águas, não afundarás, porque eu estou contigo. Não é evitar as águas, é passar pelas águas. Compreendeu isso? Então, Elias está vivendo essa situação que ele mesmo profetizou, mas que ele também acaba passando pelo mesmo problema, pela mesma situação, porém a mão de Deus era com ele. E quando vem a direção de Deus, que fala agora vai lá e se apresenta a Acabe e diz que vai haver chuva, primeiro ainda vai acontecer todo aquele episódio, vai acontecer toda aquela situação em que nós vamos ver Elias enfrentando os profetas de Baal. Então, tudo está na direção de Deus, no tempo de Deus, e quando acontecer, vai acontecer na hora certa, em nome de Jesus, e em todo tempo a mão de Deus é contigo. Amém? Coloca aqui nos comentários: a mão de Deus é comigo. Confia nisso. Creia que o Senhor está contigo. Vamos lá. Verso 3. Versículo 2. Elias foi e se apresentou diante de Acabe. A fome era extrema em Samaria. Prestou atenção? Verso 3. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel eliminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 deles e os escondeu, 50 em uma caverna e 50 em outra, sustentando-os com pão e água. Acabe disse a Obadias: vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que conservemos vivos os cavalos e mulas
e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Verso 7. Estando, pois, Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o reconheceu, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu o meu senhor, Elias? Respondeu-lhe Elias: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém, ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Verso 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse te procurar. Quando diziam: aqui ele não está, então fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não se haviam encontrado. Agora tu dizes: vai, e diz a teu senhor: eis que Elias está aqui. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde. E vindo eu a dar a notícia a Acabe e ele não te encontrar, me matará. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Verso 13. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 profetas do Senhor, 50 em uma caverna e 50 em outra, e os sustentei com pão e água? Agora tu dizes: vai, e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui, ele me matará. Verso 15. Disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei diante de Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e o informou disso, e Acabe foi encontrar-se com Elias. Interessante, né? Obadias tinha um crédito diante de Deus, porque ele tinha dado livramento a 100 profetas do Senhor com pão e água. E quando Elias vai ter com Acabe e avisa que ele está em determinado lugar, porque Acabe, durante toda aquela fome, procurou Elias e não achava. Quando ele disse, enfim, olha, agora estou aqui, Obadias teve medo. Deixa eu falar algo aqui para você, meu amado. Você tem crédito diante de Deus? O que você tem feito para a obra de Deus? Perceba que Obadias, ele servia, amém? Ele era, por assim dizer, escravo do rei Acabe. Mas isso não impediu ele de continuar crendo no Senhor e sendo um instrumento nas mãos de Deus. O que te impede de ser usado por Deus? O que te impede? Obadias, ele tinha um legado a apresentar. Quando ele se viu diante de uma situação e quando ele apresenta vários argumentos para Elias, preste atenção que ele se coloca como servo de Elias. Minha tia Lucília, seja bem-vinda, minha tia, lá de Rui Barbosa, Bahia, está aqui conosco. Obadias, ele coloca vários argumentos diante de Elias, deixando claro que ele tinha medo de que se ele fosse falar para o rei Acabe que Elias ia ter com ele, que estava em determinado lugar, ele viesse a morrer. Mas dentro desses argumentos ele traz algo muito forte, muito importante. Eu dei suporte para homens de Deus. Eu trouxe pela direção do Senhor, pela fé que eu tenho em Deus, eu trouxe livramento, eu fui um instrumento nas mãos de Deus para trazer suporte, água, comida para os profetas, para 100 homens de Deus. Então, diante daquela situação,
E debaixo da direção de Deus, porque Deus usa o profeta Elias, e fala para ele, e reafirma para Obadias, pode ir lá, pode avisar ele, vai dar tudo certo. E aí eu pergunto para você, você acha que Deus não viu o que Obadias fez? A importância do que ele fez para o reino de Deus, para a obra de Deus? Você acha que Deus não viu o que você faz? Saudade, minha tia. Eu vou dar um jeito de dar uma passeada aí, hein? Preciso levar minha esposa para conhecer vocês aí, né? Tô até saindo um pouco aqui da palavra. Tô com saudade de vocês. E quando nós vemos Obadias, ele ali recebendo uma direção de Deus, mas ao mesmo tempo argumentando: olha, eu tenho receio. Irmãos, ter medo é normal. Afinal, nós vivemos em um mundo bastante difícil. Eu me lembro bem que quando eu estava trabalhando, quando eu tinha um trabalho secular, antes de me tornar pastor, mas já era cristão, já era evangélico, e eu me lembro que a minha supervisora na época me perguntou, né? Depois de umas 3 semanas eu estava lá: você é crente? Aí eu gelei, eu tive medo, pela forma como ela me perguntou: você é crente? Aí eu falei: sou. Por quê? Aí ela deu um sorrisinho e falou assim: não, é porque o meu gerente tinha dito que não era para contratar crente. Mas fique em paz, fica tranquilo aí, vamos trabalhar. E foi, basicamente foi isso. Mas eu confesso para você que eu tive medo, porém eu não neguei o fato de ser evangélico, de ser um servo do Senhor, de ser cristão. Você entende isso? O medo não pode te impedir de assumir a tua posição diante de Deus, de ser um instrumento de Deus. Você imagina o Obadias, ele estando debaixo da mão de Acabe, um rei que era totalmente avesso às coisas de Deus? Você imagina ele tendo que se esforçar para trazer esse livramento para os profetas? E ele conseguiu. Você vai conseguir. Você não diga, ei, não diga para Deus: eu não consigo, eu não tenho condições, eu não posso. Todos nós podemos fazer algo para o reino de Deus, para a obra de Deus. Seja através de uma oferta levantada, seja através do seu dízimo de fidelidade, seja através de uma oração, seja através de uma intercessão. Cada um tem o seu papel dentro do reino de Deus. Deus quer te usar de N formas. Basta você se dispor. Não dê desculpa para Deus. Não dê... Deus te conhece, meu amado. Um homem que estava debaixo da mão de um rei, totalmente fora da presença de Deus, ele consegue agora, quando ele se vê acuado numa situação que poderia tirar a vida dele, ele apresenta diante do homem de Deus o que ele fez, porque ele tinha o que apresentar. Diante das mais diferentes situações, dos levantes de nossa vida, nós temos que ter algo a que apresentar, como o rei Ezequias também teve. Quando viu a palavra dizendo: prepara a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E ele vira o rosto para a parede e diz: eu tenho sido zeloso, eu tenho servido ao Senhor com inteireza de coração. Ele tinha o que apresentar. E a vida dele foi prorrogada, foi prolongada. Em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Se encha de vontade, de desejo de fazer algo pela obra de Deus, em nome de Jesus. A minha tia Lucília está aqui falando: estou numa solenidade na Câmara de Vereadores de Macajuba, vou sair um pouco. Tá bom, tia, Deus abençoe a tua vida aí, né? E te use aí nessa solenidade, né? Que é muito importante, com certeza. Bom, dando continuidade, irmãos, vamos continuar a nossa leitura. Versículo
17. Quando Acabe viu a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Interessante, né? Que Acabe coloca Elias como sendo um perturbador e ele sendo um instrumento de Deus. Você vê coisa. Porque é assim que o mundo enxerga, né? Os que buscam a direção de Deus são perturbadores. A ordem, que na verdade é um caos, que eles defendem, né? Eles não gostam de que este caos seja de alguma forma abalado. Porque onde chega a presença do Senhor, o caos ele é desfeito e se torna em bênção, se torna em luz, né? O que era caos se torna em ordem, e o que era trevas se torna em luz. Quando Acabe viu a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Elias respondeu-lhe: Eu não tenho perturbado Israel, mas sim tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Né? Baalins é uma referência ao deus Baal, né? E Baalim seria as estátuas que representam o deus Baal. E aí Elias diz, quem é o perturbador de verdade é você, porque a ordem vem, né, a direção, a unção, o poder vem dos adoradores de Deus. Mas o teu pai, o rei Acás, se não me engano, ele era adorador de Deus, mas você não, Acabe. Você desvirtuou tudo, você saiu da presença do Senhor. Então o perturbador real é você. Dando continuidade. Eu não tenho perturbado Israel, mas sim tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, ordena que todo Israel se ajunte a mim no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Vamos lá. Agora, pois, ordena que todo Israel se ajunte a mim no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu-o. E se Baal, seguiu-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu restei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, que eles escolham para si um deles, e dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro bezerro, o porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Elias vai iniciar um desafio e ele pede para chamar o povo de Israel, e chamar os 450 profetas de Baal. Seja bem-vindo, André. Acho que é o André. Quem eu vi aqui a bolinha aqui dele, acho que é o André que está aqui conosco. Esses 450 homens, esses 450 profetas de Baal, que estava desvirtuando aqui a mente do povo. Perceba que Elias chama o povo a tomar uma decisão, a tomar uma atitude, porque a palavra do Senhor nos ensina que a vida do crente é sim, sim, não, não. Entende, irmãos? Deus nunca vai obrigar ninguém a servir Ele. A escolha é sua. Você entende isso? A escolha de servir a Deus é nossa.
Por isso que Elias fala, se você acredita que Baal é Deus, então siga Baal. Se você acredita que Jeová é Deus, então siga a Jeová. O problema é que o povo estava dividido. Por isso que eles não responderam nada. Amém? Então eu não posso ser, de forma alguma, um cristão que está no meio termo. Eu não posso ter uma vida dúbia. O que é uma vida dúbia? Uma hora eu estou fazendo o que agrada o diabo, outra hora eu estou fazendo o que agrada a Deus. Não dá para servir a dois deuses. Se servir a um, há de desagradar o outro, e vice-versa. Então eu preciso ter uma firmeza de caráter tal que defina a minha posição, seja ela qual for. É claro que o Senhor, nós sempre torcemos para que você decida pelo lado do Deus Todo-Poderoso. Você acha que Elias queria que o povo aqui se perdesse? Não, Elias queria que todo o povo, assim como o próprio pai, que todo o povo se salve. Mas, infelizmente, a decisão final é do povo. A decisão final é sua. Eu oro, você ora. Muitos dos que estão aqui talvez oram por seus familiares, oram por pessoas amadas, mas a decisão não tem jeito, meus irmãos. Nós não podemos forçar. Eu me lembro de um filme que provavelmente todos aqui já assistiram, O Todo-Poderoso, né? Que o Jim Carrey está reclamando da vida dele, até que Deus fala para ele, então tá bom, você é o bonzão, então pega meu lugar aí por um tempo, vamos ver se você faz melhor do que eu. E aí acontece dele passar por uma situação, boa noite, irmã Maria K, eu não sei, até Maria K escrito aqui, seja bem-vinda, amada. E o que acontece? O Jim Carrey, ele tem um problema sério com a esposa dele, né? Diante das escolhas que ele andou fazendo, como, abre aspas, Deus, e a esposa dele briga com ele e se afasta dele, porque está chateada com ele. Ao invés dele ir lá e simplesmente tentar consertar a coisa, ele quer, de alguma forma, obrigar ela a gostar dele, né? Ele chega a perguntar, no final de uma festa lá, ele está no meio da chuva, e Deus está do lado dele, ele fala, como é que eu faço alguém gostar de mim sem ir lá querer? Como é que eu faço essa pessoa gostar de mim se ela está me odiando? Aí Deus olha para ele e fala, quando você descobrir essa, me avisa. Porque está tudo na nossa mão. Deus não obriga você a servir ele. É uma decisão sua. Você entende isso? Nós é que temos que decidir qual é o caminho certo. A palavra está aqui, a palavra é nos ensinada, as Escrituras, por isso, irmãos, que é muito importante. A igreja não pode se afastar da palavra. Eu vou esmiuçar para você entender melhor. Hoje em dia eu não sei mais qual é o livro que se ensina, ou se de repente nem é livro mais, é tudo hoje em dia digital, tudo é aplicativo. Mas eu me lembro que para que eu aprendesse a ler e a escrever, tinha uma cartilha chamada Caminho Suave. Eu aprendi com essa cartilha. E você vai aprendendo ali, você vai ter um livro, que, né, esse livro, você vai com o passar dos anos mudando de livros. Quando você chega na faculdade, tem livros caríssimos, porque o conteúdo dele também é de um valor muito alto. Né? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, existiam livros que, meu Deus do céu, era maior do que a própria parcela da faculdade. Mas eram conhecimentos essenciais para exercer a função que eu queria exercer. Então, a Bíblia Sagrada, ela está aqui, ela não pode ser negligenciada. Eu não posso estar em um lugar, em uma igreja ou
ou seja lá uma célula, uma instituição, onde não se incentiva o conhecimento da Bíblia. Eu estava até conversando com uma pessoa agora há pouco, em que eu estava dizendo que a Bíblia, por si só, como um livro, preste atenção, a Bíblia, por si só, como um livro, ela é apenas um livro. Entenda meu raciocínio. Está aqui, ó. Eu estou com a Bíblia, vocês não conseguem ver, mas eu vou mostrar para vocês. Ó. Essa é a Bíblia que eu uso aqui. É a Bíblia Dake, tá vendo? Bíblia de estudo Dake. É a Bíblia que eu uso aqui nos nossos estudos. Ela é ótima para que eu tenha conhecimento. Ela é ótima para que eu faça a leitura. Eu sou incentivado e incentivo todos aqueles que entram na nossa igreja a ler as Escrituras Sagradas, mas principalmente colocar em prática. É essencial que você compreenda isso. Outrora, antigamente, talvez você já até viu isso. Talvez você já chegou numa casa onde a Bíblia ela está em um pedestal, não sei se é esse o nome certo, um suporte, em cima da geladeira, ou no móvel, né, da casa, uma cômoda, uma Bíblia bonita, grande, às vezes como se diz, ela tem figuras, né? Esqueci a palavra que se usa aqui, mas ela é bonita, ela chama atenção, ela tem as bordas douradas, e puxa vida, é um negócio muito bonito de se ver. E só. Porque ali ela está como um enfeite. Ela está ali como uma peça de decoração. E é até interessante, como peça de decoração, amém, é legal. Mas ela não é mágica. O fato dela estar aberta não vai trazer proteção para casa. É o mesmo de alguém, de repente, colocar a Bíblia aberta, né, o Salmo 91, aberto dentro do carro. Coloca lá na parte de trás do carro e vamos andar a 180 por hora na BR. Deus vai dar o livramento. Não vai não, filho. Se você fazer bobagem, você vai bater e vai morrer. Simples assim. Porque o que muda, o que transforma a nossa vida é o conhecimento da palavra e a aplicação da palavra. Quando eu vivo as Escrituras Sagradas, a minha vida é transformada. Esse povo estava aqui precisando tomar uma decisão. Esse povo precisava tomar uma atitude. Hoje você tem as Escrituras Sagradas. Elias está levando o povo a um desafio para que os olhos deles se abram, para que eles entendam que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. É o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos. O verdadeiro Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eles vão ter um desafio para que eles possam ver com os seus olhos. E o que nos leva hoje em dia a acreditar na palavra do Senhor, acreditar em Deus, é a prática da palavra do Senhor, o conhecimento das Escrituras e a aplicação da palavra. Quando você vê a Bíblia dando certo na sua vida, você começa a ter mais fé. Você começa a acreditar que Deus é real, que o poder dele é verdadeiro e que ele opera poderosamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Então, cuidado, meu amado, com muito poder, com muito fogo, com muita gritaria, com muita revelação e pouca ministração da palavra, foge. Eu não me conformo. Lugares onde você tem lá 40 minutos pedindo oferta, 40 minutos de louvor, 2 horas de oportunidade. Eu não sou contra oportunidades, eu não sou contra. Mas na hora da mensagem é 20 minutos, 15 minutos, que é o principal. Que é o que verdadeiramente muda vidas. É a palavra do Senhor. Não é revelação, não é reteté, nada disso. O que muda a história de uma pessoa é o conhecimento da palavra de Deus e a sua prática, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos dar continuidade?
Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, que eles escolham para si um deles, o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro bezerro, o porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então invocai o nome do Senhor, Então invocai o nome do vosso Deus, com letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor, com letra maiúscula. O Deus que responder por fogo é que é Deus. Todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Verso 25. Verso 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, porém não ateeis fogo nele. Eles tomaram o bezerro que Elias lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo, e será despertado. Eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passado do meio-dia, eles profetizaram até a hora do oferecimento da oferta de manjares, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então veja, Elias ele faz um desafio, mas ele tem certeza, porque ele faz até uma zombaria com os profetas de Baal. 450 homens, irmãos, que eu posso até aqui levantar, né, uma conjectura, não sei se essa é a palavra correta, eu posso até aqui presumir que esses homens estavam possessos, endemoniados. E ao invés desses homens investir contra Elias e acabar com a situação, eles enxergaram uma autoridade em Elias tremenda. De tal forma que eles não só toparam o desafio, porque eles acreditavam que Baal ia responder, como eles começaram a buscar a resposta do seu, abre aspas, Deus. E não houve resposta. Mas pela fé que Elias tinha, ele zomba do inimigo e agora ele vai fazer uma oração. Escuta o que o Espírito Santo de Deus fala contigo neste momento. Quando você entrar em uma batalha, entre com uma certeza: Deus vai me responder. Não entra dizendo assim: eu vou ver o que vai acontecer, quem sabe se der certo. Não, entra dizendo: Deus está comigo. Deus está no comando, Deus está na direção. E entenda uma coisa. Lembra dos amigos de Daniel? Quando o rei falou para eles: é de propósito que vocês estão fazendo? Que não adoram a imagem, a minha imagem, que não adoram os meus deuses? Se tocar a trombeta e vocês não adorarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Lembra o que eles disseram? Se o Senhor nos livrar, nós não temos que falar nada para o Senhor, nós não vamos adorar a estátua, nós não vamos adorar o Senhor. Se Deus nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Amém? É esse o detalhe. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas
só aceitam se acontecer exatamente como elas pediram. Eu pedi para Deus, então Deus tem que fazer como eu pedi. Quem falou? Se o querer dele é melhor do que o seu. Se o trabalhar dele é melhor do que o seu. E ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, põe nas mãos do Senhor, confia e declare: Senhor, está nas tuas mãos. O que acontecer, eu sei que vai ser o melhor para a minha vida, em nome de Jesus. E Elias tinha essa convicção: se Deus operar, se Deus ouvir e cair fogo, amém. Se não cair, eu estou na mão de Deus também, a morte é ganho. Mas precisa ter fé, meu amado. Porque assim como a mão de Deus, eu profetizo isso sobre a tua vida nesta noite, assim como a mão de Deus, o poder de Deus se manifestou a favor de Elias, hoje ele está se manifestando a teu favor. Vai haver resposta do céu em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: eu creio e tomo posse. Pode escrever aqui nos comentários: eu creio e tomo posse. Vai haver resposta de Deus para a sua oração. Porque Elias, no verso 30, disse assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor. Presta atenção nesse detalhe. E Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, na medida para a semeadura, de 2 medidas de semente. Verso 33, então armou a lenha, dividiu. Perdão, irmãos. E com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, na medida para a semeadura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse novamente: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu até o rego. O que é que está acontecendo aqui? Elias, ele não só vai fazer esse desafio, como ele aumenta a oferta dele. Ele aumenta o sacrifício dele. Não se esqueçam que a terra estava passando por uma seca muito grande e havia fome. Então ele traz comida, que era um bezerro. Amém? Ele traz a comida, o povo passando fome, ele traz um bezerro para colocar fogo, para oferecer diante do Senhor. E ele coloca algo extremamente valioso, que era água. Então ele aumenta ainda mais, ele coloca 3 vezes água, bastante água, para deixar bem claro que aquilo ali tinha muito valor. A água tinha um valor absurdo, porque o lugar estava seco, estava árido, já não tinha água, e vem Elias e manda derramar 3 vezes água ali, para ensopar tudo. E para apresentar um sacrifício de altíssimo valor diante de Deus. Amém? Eu vejo aqui Elias. Não, entenda, irmãos, não foi Deus que pediu isso aqui, não. Era Elias que estava entendendo que para que acontecesse uma grande resposta de Deus, teria que haver um grande movimento da parte dele, um grande esforço. E é engraçado que muitas vezes nós não queremos nos esforçarmos para ver Deus agir a nosso favor, né? Nós não queremos, a gente
Pastor, mas é que agora, sabe o que é? Jesus se entregou na cruz do Calvário e ele carregou sobre si todos os nossos pecados, vivemos debaixo da graça, é tudo de boa, é tudo tranquilo. Você não consegue entender? Você não consegue entender que Jesus, ele te trouxe salvação. E só. Ai, pastor, mas a salvação é tudo. Pois é. Salvação é o ápice. O preço foi pago pela tua salvação. Tudo o demais que você quiser da parte de Deus, meu querido, é com esforço. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Você quer que Deus opere na sua vida? Se esforce. Tem um ditado secular, né? Que o pessoal fala que não. Eu já ouvi muita gente dizer, não diz lá na Bíblia, faça para ti que eu te ajudarei. Não tem nada disso na Bíblia. Mas é uma realidade. O contexto está correto. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. O problema é que vivemos um tempo em que aquilo que é pelo menos para você fazer, ninguém quer fazer mais não. Não, que ficar toda hora na igreja. Não. Eu quero chegar e ser muito bem amado, ser muito bem tratado, e se alguma coisa não me agradar, eu pulo para outra igreja. É a famosa igreja à la carte, né? Conforme o gosto do cliente. Mas a Libertar não é assim não, viu? A Libertar é conforme o gosto de Deus. Porque Deus é que tem o melhor para a tua vida. Elias oferece esse sacrifício de grande valor, e aí ele faz uma oração, verso 36. Nós já estamos terminando. Chegando-se a hora da oferta de manjares, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração para ti. Verso 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando viu isso, todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, então Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson e ali os matou. Escuta isso, irmãos. Elias, ele restaura o altar com as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Porque para que haja milagre, o altar tem que estar restaurado. O altar. O Senhor mora pelo Espírito de Deus, pelo seu Espírito Santo, ele faz morada em nossas vidas, em nossos corações. E para que ele consiga operar na tua vida, é preciso que o altar esteja restaurado. A gente ora para que haja milagre na família de A, de B, de C, mas e o teu altar? Está quebrado, está destruído por mágoas, por experiências de vida ruins, e você não dá atenção para isso? Como é que faz? O grande milagre, Elias já havia feito grandes milagres, já havia sido usado muitas vezes por Deus, mas este milagre especial era grande demais. Se o altar não fosse restaurado, nada ia acontecer. Talvez você que está me ouvindo já passou por muitas coisas que Deus fez na tua vida, mas tem um que ainda não aconteceu. Tem uma grande resposta que você está esperando que ainda não veio. Sabe por quê? Porque o altar está quebrado. Se cure. Coloque a tua alma diante do Senhor.
Peça para Deus limpar o teu coração de mágoas, de dores, de tristezas, decepções que você carrega aí no teu coração. Restaura o teu altar. Quando Elias entrou na presença do Senhor, ele não precisou ficar como os profetas de Baal, que ficaram o dia inteiro quase e não houve resposta. Uma oração que Elias fez, houve resposta da parte do Senhor. Mas você prestou atenção que antes de acontecer o milagre, primeiro ele restaurou o altar, segundo ele sacrificou, ele adorou ao Senhor com o seu melhor. E veio o milagre na vida de Elias. Tem milagre chegando para você. Deus está preparando um tempo de grandes coisas para a tua vida, mas restaura o teu altar. Se apresente diante do Senhor, adore a Ele com o que você tiver de melhor, o melhor do teu tempo, o melhor da tua oferta, o melhor da tua adoração. E você vai ver o céu se abrir em nome de Jesus. Veio resposta de Deus e houve purificação, escuta isso, houve limpeza, purificação em Israel. Há um tempo de limpeza chegando na tua vida, de purificação chegando na tua casa, e eu profetizo, escreve aqui, eu tomo posse. Está chegando um tempo de prosperidade, de purificação na tua casa, em nome de Jesus. Israel foi transformado, Israel foi purificado. Os que estavam trazendo o mal para Israel foram levados à morte. Deus está arrancando da tua vida todo este mal. Tudo que está te fazendo se afastar da verdade, se afastar do Senhor. Mas não tenha medo de adorar Ele com todo o teu ser em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós vamos parar por aqui hoje, né? Nós paramos aqui no verso 40. Semana que vem nós vamos a partir do verso 41. Vocês viram que aconteceu tudo isso aqui, né? E Deus havia dito, da última vez que Deus falou com Acabe, Deus falou, vai até Acabe e fala que vai chover. Era só isso que era para fazer. Mas ó o que Elias fez aqui. Elias primeiro trouxe uma restauração para Israel, para que depois eles fossem muito abençoados com a chuva que iria voltar. Então tem um tempo aí de restauração chegando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Semana que vem, a partir do verso 41. Pai querido, Deus santo, Deus amado, eu consagro essas vidas que nos acompanharam até aqui. Meu Deus, guarda e livra de todo mal, de toda seta do inimigo. Senhor, eu oro também por este homem, por essa mulher que oferta na tua casa, que abençoa esta obra, Senhor. Eu te peço, ó Deus amado, prospera na vida do teu servo, da tua serva. Abençoa poderosamente, não deixa faltar nada. Em nome de Jesus, eu profetizo toda sorte de bênçãos, que haja cura, que haja libertação, que haja mudança, transformação na vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, eu vou postar esse vídeo, nós vamos estar colocando, na descrição desse vídeo no Facebook, eu vou colocar a chave Pix da nossa igreja e também vou colocar no YouTube. Daqui a pouco eu vou estar postando esse mesmo vídeo no YouTube. Você entra lá, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, faça parte do nosso canal oficial do YouTube e eu vou deixar também a nossa chave Pix. Nos ajude com qualquer valor. Você nos ajuda a permanecer com as portas abertas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.